Muito bem, bom dia, mais igreja. Nós temos falado aqui nos nossos cultos da manhã, já há algum tempo. Eu tenho feito uma série que o Senhor me deu, que está sendo uma bênção para mim, e eu espero que esteja sendo também uma bênção para os irmãos. Não vamos esperar o segundo domingo de dezembro para celebrar a Bíblia. Estamos fazendo essa série de mensagens sobre a Palavra de Deus. E tantas coisas nós temos aprendido sobre o que a Palavra de Deus é. A Palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a pedra. Ela é viva e eficaz. Ela é espada cortante que faz separação entre alma e espírito. A Palavra de Deus é firmada no céu. A Palavra de Deus não volta vazia. A Palavra de Deus é Jesus. Ele é a Palavra do Logos. E na manhã de hoje, nós vamos ver vou destacar aqui, meus irmãos, mais uma coisa sobre a Palavra de Deus. A Palavra, ela tem um peso. E a Palavra de Deus, ela tem um peso eterno. Alguns se debruçaram sobre esse tema. Billy Graham, por exemplo, disse que a Bíblia é mais atual hoje do que o jornal que sairá amanhã pela manhã. Lutero teria dito que a Bíblia não é antiga ou atual, ela é eterna. E faz todo sentido, porque a Palavra de Deus, ela é eterna, porque ela é a Palavra de Deus eterna. E o que significa eternidade? A Bíblia diz: de eternidade a eternidade, só tu és Deus. Significa o seguinte, que antes que o tempo começasse, antes do primeiro dia, Deus já estava lá, no princípio. E no dia em que todo o tempo, o cronos, estivesse cumprido, Deus estará lá também. De eternidade, o que vem antes do tempo é a eternidade. O que virá quando o tempo se esgotar? A eternidade. O Senhor é. E a sua palavra é firmada no céu. Ela é firmada na eternidade. Não cairá da palavra de Deus um jota. Não cairá um tiro. E toda ela será cumprida. A palavra tem peso eterno. E quando dizemos que a palavra tem peso eterno, nós temos aqui uma dupla compreensão. Precisamos ter uma dupla compreensão. Porque ela tem peso eterno para aquilo que é bom e também para aquilo que é mau. As promessas do Senhor para os seus filhos, para o seu povo, permanecem firmes, fixas e indiscutíveis. Também os alertas que o Senhor dá aos pecadores, aos ímpios, da mesma forma, não tem jeitinho, não tem contorno, elas são igualmente inevitáveis. Cremos nisso? Abra comigo sua Bíblia em Jeremias capítulo 23. Tamara, eu estou usando a versão ARC hoje, tá? Revista e corrigido. Jeremias 23, a partir do verso 9. Por que eu fiz essa distinção, dizendo que a palavra de Deus ela é firme e válida para o que é mal e para o que não é mal, para o que é bom? Porque nesse texto nós vamos ler um peso da palavra do Senhor sobre exatamente aqueles que praticam o mal. A palavra do Senhor pesa contra os falsos profetas. E como foi bom assistir hoje a escola bíblica aqui ministrada pelo irmão Elton, porque ele falava exatamente sobre isso, sobre os profetas que pregam a palavra e os falsos profetas. Os falsos profetas e aqueles que se utilizam do nome do Senhor para oferir
lucro. Vamos ler do verso 9 até o verso 32. Quanto aos profetas, o meu coração, de Jeremias, está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade, porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados, olha o peso da palavra de Deus, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Samaria, reino do norte, realmente um reino completamente entregue nas mãos de falsos profetas. Os profetas de Samaria bem vi loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas agora ele vai se referir ao reino do sul, onde se ficou ainda a descendência de Davi, onde, se nós pegarmos o reino do norte, rei após rei, desde Jeroboão, desde Jeroboão até o último rei de Israel, quando foi levado para cativeiro, todos os reis praticaram o mal no reino do norte. Mas no reino do sul, a grande maioria dos reis fizeram aquilo que o Senhor, que agradava ao Senhor. Mas veja o que está acontecendo nesse momento. Mas nos profetas de Jerusalém, no sul, veja uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores. Imaginem vocês um país entregue nas mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Jerusalém, a sede da adoração, onde estava o templo do Senhor, sendo comparada a Sodoma e a Gomorra. E lá na frente, lá no Novo Testamento, no seu caminho para a cruz, o Senhor Jesus também vai chorar sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis te abrigar como a galinha abriga os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Era de se esperar que a cidade de Davi, que a cidade onde estava o centro de adoração, o templo do Senhor, fosse um local santo, e que a santidade do Senhor fosse apregoada. Mas o que estava acontecendo era terrível, maldade tal como Sodoma e Gomorra. Vamos continuar, verso 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, e falam da visão do seu coração, enganoso é o coração, e não da boca do Senhor. Há uma lição aqui para nós. Um profeta, como foi Elias diante dos 450 profetas de Baal, mais 400 de Astarote, 850 profetas falsos, e prevaleceu Elias.
E aqui também, Jeremias, cercado de falsos profetas, pregando contra toda uma geração de profetas e sacerdotes. Mas a palavra que ele pregava era a palavra do Senhor. E o Senhor é que diz: não deem ouvidos aos falsos profetas que pregam aquilo que vem do seu coração e não da boca do Senhor. 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. Quem viu a chuva de quinta-feira à noite, de ontem à noite, pode imaginar o que ele não está falando aqui. Saiu a tempestade da indignação do Senhor, uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Jeremias está falando aqui vai vir cativeiro, vai se cumprir tudo aquilo que foi prometido em Deuteronômio. Tantas vezes Deuteronômio volta ao assunto, dizendo que, por exemplo, no capítulo 28 de Deuteronômio, e será que, versículo 2 de Deuteronômio 28, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e tiveres cuidado de cumprir tudo aquilo que o Senhor teu Deus tem determinado, então virão sobre ti estas bênçãos e as seguirão. Bendito serás a entrada, bendito serás a saída, bendito o fruto da tua amassadeira, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto do teu ventre. Tu serás colocado como cabeça e não como cauda. Mas depois vem as maldições do Monte Ebal. Se você não cumprir tudo aquilo que o Senhor Deus falou, maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair, maldito será o fruto da terra, o fruto do teu ventre. Vou te colocar por cauda e não por cabeça. E chegou o tempo da visitação. Chegou o tempo em que a corrupção do povo de Deus encheu a medida. E que o Senhor então aplicou a justiça. A palavra de Deus não volta vazia. Ele prometeu, deu promessas maravilhosas, mas infelizmente o povo não ouviu. E ele avisa isso no versículo 21 agora: não mandei os profetas, aqueles falsos profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Eu vou fazer uma pausa nesse versículo, porque tem gente que canta de olhinho fechado. É Deus de perto, não digo longe, mas isso não está escrito. Está escrito: eu sou Deus de perto e também de longe. Tanto faz, estando aqui na terra de vocês, como lá no cativeiro. Ou Deus não estava com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, lá no cativeiro? Os irmãos querem isso? Talvez fosse legal se a música dissesse: és Deus de perto e Deus de longe, porque é o que está escrito. Então, muito cuidado com essas músicas por aí. Verso 24: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Como tem gente hoje atrás disso? Como tem gente hoje que está atrás desse negócio, né?
de sonho, de profecia, de profetada, de conversinha, de vem aqui, traz o teu tudo aqui, faz um desafio para Deus. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas de engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Pesada essa palavra. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo. Quantas vezes a Bíblia vai tratar do joio do trigo, da palha do trigo? E a diferença nós sabemos. Se você pegar o trigo, ele é composto de palha, mas dentro tem os grãos. O joio, ele parece com o trigo, mas ele é só palha. Se você esmiuçá-lo, só vai ter palha, não alimenta ninguém. Deus está fazendo essa diferenciação mais uma vez. Que parte tem a palha, os profetas que falam falsamente, com o trigo, aqueles que vêm a quem vem verdadeiramente a palavra de Deus que alimenta? Que parte tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Agora preste atenção no verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. O fogo desfaz a palha. O martelo quebra a rocha mais dura. A palavra do Senhor, ninguém pode ficar imune. É isso que ele está dizendo. Ninguém fica imune à minha palavra. Quem age bem, quem cumpre, quem tem os meus mandamentos e os guarda, quem guarda os preceitos do Senhor, não fica imune, porque o bem prometido será cumprido. Vimos aqui, eu fiquei impactado com essa palavra que nós assistimos ainda agora aqui no vídeo de missões, sobre esse casal de afegãos que, contra toda a expectativa, conseguiu um visto para ir nos Estados Unidos legalmente. Quem abre uma porta desse tamanho? Quem faz uma coisa dessas? Quem tem a palavra que está firmada no céu? Quem tem uma palavra que é martelo que esmiuça a penha, que é fogo que queima? É o Senhor. E aquilo que Ele faz pelos seus, aquilo que Ele promete ao seu, vai se cumprir. Mas também que estejam atentos os que praticam o mal, porque não ficará pedra sobre pedra. Não ficará nenhum ímpio, jamais poderá ufanar-se e dizer: Deus não existe, a palavra de Deus é bobagem. Vocês viram o vídeo que eu mandei essa manhã no grupo da igreja? Hoje pela manhã mandei no grupo da igreja um vídeo de um repórter dizendo sobre a guerra que está acontecendo em Israel nesse momento. E ele dizia assim: aqueles que dizem que Israel vai tomar uma profecia, que Israel vai tomar Jerusalém e vai construir o templo, e aí aqueles que forem de Deus, vão ser levados, e nós, vai falar assim, e nós que não somos tanto assim, vamos ficar. Ele diz uma coisa no final, ele falou que é bobagem, uma coisa assim, uma maluquice, fala assim, maluquice. Vocês viram isso? Uma maluquice. Sabe o que acontece? É a palavra de Deus, ela vai se cumprir. E a palavra de Deus é maluquice mesmo, e Paulo disse isso. O Evangelho é loucura, a palavra da cruz é loucura para os que vão perecendo. Para os que vão perecendo. Os irmãos creem nisso? A palavra de Deus ou ela é, ou ela não é, porque ou ele é ou ele não é. E ele diz: eu sou. E até que tudo que ele prometeu na sua palavra tem se cumprido.
Eu não tenho a menor dúvida, meus irmãos, de que Israel vencerá esta guerra e todas as outras guerras que virão. Por quê? Porque Israel é maior, é mais forte, é mais bem preparado. Que Deus é pelo povo dele. Porque ele fez uma promessa a Abraão há 4.000 anos atrás. Porque ele cumpriu, ele deu a Abraão um filho na sua idade provética. A sua esposa tinha 90 anos, você pode imaginar isso? Ela 90, ele 100. Eu tive minha filha com 44 anos, já me acho velho para ter filho, você imagina? Imagina o caso de Abraão. Não bastasse o caso de Abraão, Abraão teve esse filho, o Isaac cresce, a mãe morre, e Abraão diz: olha, Isaac já é um garotinho crescidinho, já tem 40 anos, vou arrumar uma esposa para ele. Imagina, 40 anos, porque o pai mandou, ele foi casar. E assim foi, o Isaac foi casar, casou com a Rebeca, foi feliz demais, mas tinha um probleminha. A Rebeca também era infértil. E Deus faz de novo o milagre. E Deus dá fertilidade a Rebeca. Deus abre a madre. Ou seja, é um povo que já começou de um milagre. É um povo que passou 400 anos no Egito como escravo. E Deus já tinha avisado a Abraão, naquela cena, quando o Senhor diz: sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu. Naquele dia o Senhor avisa: a tua descendência passará 400 anos de escravidão no Egito, mas depois eu os tirarei e trarei para cá, para essa terra. Já estava avisado. E Deus fez, e Deus cumpriu. Ah, pastor, mas será? Será que isso aconteceu mesmo? Faz o seguinte, pergunta para o Egito. Porque em 2007, o Egito tentou entrar com uma ação internacional. Eu tenho isso, depois se vocês quiserem, eu mando a reportagem para vocês. O Egito tentou entrar com uma ação internacional contra Israel. Sabe para quê? Para cobrar, pasmem vocês, para cobrar pelo ouro que Israel levou quando saiu do Egito. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia. E os egípcios queriam cobrar isso em 2007, isso, outro dia. Sabe qual foi a resposta de Israel, irmão Vladimir? Tudo bem, a gente devolve todo o ouro, assim que vocês pagarem os 400 anos de escravidão. Porque se um fato é fato, o outro fato também é um fato. Vocês entendem? As nações estão discutindo a palavra de Deus. Um ímpio vem para a televisão dizer, declarar, pedra clamando: olha, estão dizendo que vai acontecer isso, que Israel vai tomar Jerusalém. É, igreja, nós é que temos que ser os profetas desse tempo. A palavra diz, vou repetir o verso 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem: ele disse. Eis que sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Pai amado, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem perceber que só pela leitura expositiva desse texto não tem nem muito mais o que falar. O Senhor se agrada daqueles que se agradam nele, daqueles que o amam, daqueles que ouvem a sua palavra e se percebem. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdade. Temos que respeitar a verdade, que é a palavra do Senhor. E a palavra de Deus é verdade. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus vai dizer assim, em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é
é verdade. Portanto, podemos confiar neste tempo de relações líquidas, nesse tempo pós-moderno que estamos vivendo, em que as relações já não são garantidas, em que nada mais é garantido, tudo agora é fluido. Até, pasmem vocês, o sexo é fluido. A pessoa pode dizer, hoje eu sou homem, amanhã já não sou homem, sou mulher, depois de amanhã, sei lá, eu sou o Pluto, o Mickey, o Pateta. A gente não sabe o que a pessoa é, o que a pessoa não sabe. São tempos de confusão. Mas a palavra de Deus, ela é firme. A verdade nesse tempo, dizem que nesse tempo pós-moderno, estamos vivendo na era da pós-verdade. Mal sabem eles que a própria Bíblia já aponta alguém que conhecia a pós-verdade, que era quem? Pilatos. Ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? As pessoas não estão preocupadas com a verdade. A mídia joga sobre nós a cada dia meias verdades, inverdades, travestidas de verdade. Você sabe como é que se chama isso? Falácia. A falácia é uma mentira com cara de verdade. E o povo vai atrás. Daí nós podemos imaginar algo que na minha cabeça, quando eu era adolescente, quando as coisas eram mais firmes, ainda nos anos 90, 80, as coisas eram um pouco mais firmes, ainda se sabia, olha, isto aqui é um homem, isto aqui é uma mulher. Hoje em dia nem isso. Nesses tempos ainda da minha adolescência, eu lia certas partes da Bíblia e ficava assim, será que isso vai acontecer? Hoje eu digo, vai acontecer. Um exemplo. E virão falsos cristos e falsos profetas, e dirão, ei-no aqui, ou ei-no ali, e muitos irão após eles, mas vocês não vão atrás deles, porque quando Cristo vier, será como o relâmpago que sai do Oriente e atravessa até o Ocidente, todo olho verá. Será algo claro, nítido, patente. Mas aqui no Brasil nós temos, lá no Sul, lá no Paraná, o sujeito que se veste de Jesus vai pagar muito caro esse ano, tal de Henrique Cristo. E tem discípulos, e tem gente por aí pregando e apregoando os maiores absurdos sobre Deus, e haverá ainda coisas maiores que veremos, sinais do céu. Essa noite eu recebi aí um vídeo de Manaus, onde apareciam umas coisas girando assim no céu noturno de Manaus, mas ainda veremos outras muitas coisas que serão apresentadas como se aquilo ali fosse um sinal do céu, algo que aponta para a vinda do Cristo, para aqueles que não creem na vinda dele, ou a volta de Cristo para aqueles que já tiveram uma base cristã. Mas o Senhor, Ele nos deu a sua palavra para que nós não sejamos enganados por falsos profetas e falsas profecias. A palavra do Senhor, ela é a verdade. E por que a palavra do Senhor, ela é a verdade? Porque em Deus é luz, e não há nele trevas alguma, não há treva alguma no Senhor. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e não há nele treva alguma. E a palavra de Deus, ela é a verdade por mais um motivo, porque a palavra de Deus, ela é criadora. Como foi que o Senhor criou todas as coisas? Pela sua palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Eu tinha um colega de seminário que deixou isso muito bem guardado na minha mente, quando ele dizia assim: a palavra de Deus é a verdade, Deus não pode mentir, porque se Deus disser, existe ali na esquina um elefante cor-de-rosa com bolinha cinza, o elefante vai estar lá, porque a palavra de Deus é criadora. Vocês creem nisso? Esse é o nosso Deus, nele não há mentira.
nele não há trevas, nele não há inverdade, a palavra do Senhor. Por isso mesmo ele diz em Isaías capítulo 55, verso 11, a minha palavra não volta vazia. E ele faz uma comparação nesse texto entre a sua palavra e a chuva que vem do céu. A chuva, nós conhecemos o ciclo da água. A água evapora da terra ou do mar, ela vai formando nuvens, a água em estado gasoso. A certa altura, essa água se condensa e volta para a terra, e recomeça o ciclo. E o Senhor diz, assim como o ciclo da água acontece, mas não volta, a água não volta vazia, mas ela rega a terra, ela dá, alimenta as árvores, as plantas, faz com que as colheitas aconteçam antes dela voltar para o céu. Assim a minha palavra não voltará vazia, diz o Senhor. A palavra do Senhor foi dada para mim, para você, para nos alimentar, para alimentar a nossa fé, para nos fazer andar de joelhos em meio a esse mundo caótico, para que nós tenhamos um norte certo. Ela é a bússola, ela é a luz para o nosso caminhar, ela nos aponta o caminho em meio a tantos descaminhos desse mundo. Cuidado com os falsos profetas, meus irmãos. Aquela brincadeira que eu sempre faço com os irmãos, é cara crachá, cara crachá, cara crachá. O sujeito falou, confere na Bíblia. Pastor pregou, confere na Bíblia. Ele olhou, disse alguma coisa que você não está muito bem certo, procura na Bíblia, pergunta onde é que está isso na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso. Entre a minha palavra como seu pastor e a Bíblia, o dia que eu falar alguma coisa contra a Bíblia, me repreenda. Pode falar para mim, pastor, eu não entendi isso aqui. Então, pastor, você está pregando contra a Bíblia. Amém? A palavra do Senhor não volta vazia. Quem adultera contra a palavra do Senhor sofrerá as mais terríveis condenações, como acabamos de ler. Mas há esperança. Em meio à luta, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo aquilo que Paulo diz que não nos afastará do amor de Cristo. Em meio a tudo isso, nós sabemos que se cumprirmos a palavra de Deus, se andarmos conforme as prescrições do Senhor, nada nos poderá abalar, nós seremos inabaláveis. E se Jesus voltar amanhã, nós estaremos com Ele. Amém, meus irmãos? Firme os teus passos na palavra de Deus. Firme os teus passos na palavra de Deus. Desta palavra que é como fogo, como um martelo que esmiuça a penha. Em nome de Jesus. Senhor, fala conosco nessa manhã, complementa essa palavra nos nossos corações e nos capacita pela palavra a andarmos conforme os teus caminhos, apontando para o mundo um caminho para a salvação, mesmo em meio a tantos falsos profetas. Que o Senhor ache em nós servos úteis, servos fiéis, servos comprometidos. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.